Pessoal, nesse exercício aqui nós vamos ter o seguinte. Ele fala o seguinte: When observing a histological specimen under a microscope, you identify some cells containing 21 chromosomes, each formed by two chromatids. Isso daqui é muito importante. Então nós vamos ter ali 21 cromossomos, cada um formados por duas cromátides, ou seja, eles são assim, ó. Desenhei um pouco mal aqui, né? Mas enfim, aqui nós temos o centrômero. Então aqui nós temos uma cromátide, aqui nós temos a outra cromátide. Então nós temos 21 cromossomos. Ok. Disso daqui, ele fala o seguinte, então. Pode-se afirmar que você está observando. Ou seja, o que você pode observar neste caso aqui? Se você tem material genético duplicado, é porque a célula, lá no ciclo celular, né, ela passou de G1 pela fase S, e se você está vendo ela, se você pode ver algumas células contendo esses cromossomos, você sabe que ela vai estar na fase M, tá? Porque ela está na fase condensada, muito provavelmente ali na metáfase. Porque se fosse em G2, em S ou em G1, você não iria conseguir ver os cromossomos condensados nem as cromátides aqui, porque ia estar, ó, aqui a célula ia estar, o material genético dela ia estar todo descondensado ali na célula, né? Tá, lembrando que nós temos aqui ainda G0. Beleza. Então, a partir disso, a gente já começa aqui com a cells in meiosis. Pode ser que ela esteja em meiose? Sim, né? Pode ser que esteja em mitose ou meiose. Beleza. A gente já consegue marcar o gabarito só já pensando nesses pontos aqui. B. Cells belonging to a plant species. Ou seja, tem como a gente determinar se é de uma planta ou de um animal esses cromossomos? Não tem, né, pessoal? A gente não pode, a partir só dos dados que ele forneceu, falar que é de uma planta ou de um animal. Artifacts due to slide preparation. O que são artifacts? Artifacts são erros ali, né? Na preparação dos slides. Às vezes, quando você tem um tecido, você vai ter que cortar ele. Pode ser que, por exemplo, você tem um tecido epitelial aqui, né? Onde você tem ali, enfim, as camadas de células, uma junta com a outra. Quando você vai fazer a preparação dos slides, é possível que um pedacinho desse se desprenda daqui, né? Olha só. Ele deveria estar aqui, ele se desprendeu e ele foi aqui para cima. Isso daqui vai ser um artifact. Isso daqui vai ser um artifact. É um erro que não deveria estar ali no teu slide, tá? Aqui eu tô falando que aqui é a tua placa ali que você vai colocar no microscópio, né? Então, isso aqui na verdade não tem nada a ver com o que a questão está falando, dos cromossomos. The cells from an individual with Down syndrome. Por que a gente pode já saber que não temos aqui, olha só, pessoas com síndrome de Down aqui? Porque se nós temos algumas células contendo 21 cromossomos, cada um formado por duas cromátides, o que acontece na Down syndrome? Na Down syndrome é uma doença que ocorre nos humanos. Nós humanos possuímos 23 pares de cromossomos. Portanto, se nós tivermos um X aqui, olha só, um cromossomo duplicado homólogo
vindo do pai, nós vamos ter um outro cromossomo, também homólogo, né, vindo da nossa mãe. Isso daqui vai formar um par. Nós vamos ter depois, por exemplo, um outro parzinho aqui, olha só. Este é o primeiro par, este é o segundo par, e assim por diante. Até o 23º par, que vai ser os cromossomos sexuais. Todos os outros cromossomos antes aqui, olha, todos os outros parezinhos vão ser os cromossomos autossomos, né? Então veja aqui, o que acontece lá no cromossomo, no parzinho 21, nós, ao invés de termos somente um par, nós vamos ter uma trissomia. Ou seja, nós temos 3 cromossomos 21. Não é um parzinho, é são 3 cromossomos, né? Isso vai causar a, a síndrome de Down. Então, veja que nós temos, nós continuamos tendo ali, no total de uma pessoa normal, 23 pares vai resultar em 46 cromossomos. Porque se nós temos 23 pares, 46 cromossomos, né? Contando um cromossomo, 2 cromossomos, 3, 4 e assim por diante. Na síndrome de Down, nós vamos ter aqui, olha só, 47 cromossomos ao invés de 46, porque nós temos uma cópia a mais no parzinho 21. Então, eu acho que ele quis confundir você falando que tinha 21 cromossomos aqui, mas na verdade é no par 21º aqui, ó, que tem uma trissomia, tá? Então, nada a ver. Somatic cells of a mouse. Também não tem como a gente falar que é de uma planta, de um rato, de qualquer coisa. A gente só sabe o número de cromossomos, né? Então, somente com o número de cromossomos e sabendo que nós conseguimos ver ele no microscópio e ainda cada um é formado por 2 cromátides, nós sabemos que ele passou ali pela duplicação do DNA. Então, muito provavelmente, né, passou pela fase S e agora já está na fase M. Portanto, gabarito letra A.